contestar. Então eu fui indo por esses caminhos, onde eu fui vendo o mais próximo da realidade e principalmente o que eu acho, que eu acredito, pelo menos, que ela gostaria como a história dela fosse contada, sabe? Porque eu acho que também colocam muito ela como uma pessoa que só queria vida fácil e, né, uma pessoa fútil, a loira burra, e ela era uma mulher extremamente inteligente, que lutou muito pela carreira dela, que queria ser uma atriz melhor a cada dia, foi uma mulher à frente do tempo dela. Então, eu acho que essas questões, em geral, as pessoas não falam sobre ela. E eu venho falar sobre isso no espetáculo, sobre essa mulher. Que importante você falar, porque... Nossa, tem um eco. Tirou, Ronaldinho? Porque a Marilyn, realmente, interessante que, inclusive, biografias tenham dados falsos sobre a Marilyn, né? Quer dizer, ela é vítima também dessa imagem machista e da loura, né? Do estereótipo que ela viveu, da loura sensual, que suscita mesmo tudo aquilo que a gente conhece de visão machista projetada na mulher. Então, ela foi vítima também a sua própria história foi contada por meio desse viés, né? E aí você tenta purificar, tirar esse viés e extrair o que realmente é a história da Marilyn, é isso? Eu acho que não é tirar o viés, porque realmente, assim, foi como ela foi lançada no cinema, né? Ela foi lançada como esse sex symbol, e ela não nega isso na história dela, mas chegou uma hora que ela falou, eu não quero só isso. Eu quero ser uma atriz de verdade, eu quero fazer papéis dramáticos, eu não quero só ficar nas comedinhas, né, que faz ali a mulher sensual e acabou. Não, ela já tinha feito bastante disso. Então ela começou a querer muito mais como atriz. Então ela montou a própria produtora dela, que era a Marilyn Monroe Productions. Ela parou a carreira dela por 1 ano, quando ela já era a maior estrela de Hollywood, para estudar com Lee Strasberg na Actors Studios. Porque ela falou, não, eu quero aprender, eu quero melhorar. Então era a Marilyn numa sala cheia de gente que estava começando as suas carreiras, começando a estudar, e ela, grande estrela de Hollywood ali, porque ela queria aprender, e ela parou mesmo a carreira dela para isso, né? Então, esse fato as pessoas não falam, né? As pessoas só falam que era a sex symbol do cinema, mas ela quis ir muito mais além, né? Ela sim foi o grande, e até hoje né? O grande símbolo sexual do cinema, mas ela quis ir muito mais além disso, ela lutou para ir mais além. E isso a gente está falando de final de 50, 60, né? Então, por isso que eu falo que ela é muito à frente do tempo dela, porque nessa época ela já estava lutando contra um sistema, né? Porque era uma época que a indústria cinematográfica fazia isso com todas as suas estrelas, ela não é a única, várias outras estrelas têm uma história muito parecida, né? Que rotulam a pessoa de uma maneira, né? Isso aconteceu com a Judy Garland, por exemplo, rotulam a pessoa de uma maneira e aí ela vai ficar só fazendo isso e dando lucro e obedecendo ao que a indústria quer, né? E não os desejos e anseios dela enquanto artista. Ela também tem outras passagens, por exemplo, ela que pediu o divórcio dos 3 maridos dela, também numa época que jamais a mulher poderia pedir o divórcio, né? Então tem muitas questões assim de muita força dela há 60 anos atrás, e que ainda hoje as mulheres continuam batalhando e continuam, né? Então não foi à toa que eu escolhi essa data, o mês das mulheres, para estrear esse espetáculo aqui em São Paulo, né? Porque a gente fala muito além só de contar a história da Marilyn, mas a história da Marilyn é a minha história, é a sua história, e é onde conecta com o público, porque quando a gente sai só da imagem do ídolo, da estrela, e coloca ela como uma pessoa humana, que tem desejos, anseios, problemas, todo mundo se identifica. E aí os homens também se identificam. É muito bonito, assim, as pessoas saem muito tocadas do espetáculo e todas falando, nossa, me identifiquei com isso, com aquilo outro. Todo mundo se identifica com alguma coisa ou com muitas coisas. Nossa, que legal.